chineses estariam avaliando vender o TikTok para Elon Musk para evitar a proibição do aplicativo nos Estados Unidos. Os proprietários do TikTok, uma empresa chinesa que, por sinal, é acusada de ligações com as forças armadas da China comunista, está considerando vender o aplicativo para Elon Musk como forma de evitar uma proibição do app nos Estados Unidos, prevista para entrar em vigor neste domingo. Essa decisão reflete a pressão geopolítica envolvendo a segurança digital e essa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esse fato? Porque recentemente o presidente Trump tinha pedido para a Corte Suprema também rever essa obrigação de venda do TikTok. O próprio Musk dava sinais de abertura, mas domingo, se nada mudar, ou o TikTok vende para algum americano ou terá que sair do território dos Estados Unidos, será proibido no território americano. Exato. Veja, o pedido do presidente eleito, né, Donald Trump, foi muito interessante e menciona o caso brasileiro, né, de censura, e ele, digamos assim, ele reavaliou sua posição quanto a isso e tem muito receio de decisões de corte banindo, de alguma forma, plataformas, né? O histórico que vem do Brasil é o mais alarmante possível sobre isso. Agora, no Brasil, muitos petistas que defendem a censura, inclusive do X, usaram o argumento do TikTok supostamente banido dos Estados Unidos e tudo. Ainda não foi, né? E é uma situação bem diferente. A China controla as empresas todas chinesas, o regime chinês, o Partido Comunista Chinês, a ditadura comunista. E isso significa uma ameaça sim, de segurança nacional para os Estados Unidos, por várias informações, pelo banco de dados de cada indivíduo e geolocalização e um monte de outras coisas, preferências. Quem usa o TikTok de vez em quando sabe como é que funciona. Você, às vezes, esquece assim, 2 segundos numa página ali para responder alguém e você continua indo para baixo, sei lá. O algoritmo já atualiza, já começa a te mandar um monte de coisa daquilo. Né? Então, é um negócio impressionante, feito para despertar o vício do usuário, né? Dopamina e tudo. Mas isso, para mim, é uma questão realmente de liberdade do indivíduo, de algum controle, de alguma discussão sobre necessidades de cuidados com mais jovens, por exemplo. Mas quando envolve o controle do Partido Chinês, indireto, num país como os Estados Unidos, que vive uma espécie de Guerra Fria 2.0, como você colocou, com a China, é óbvio que isso vai para uma outra dimensão. Então, me parece a melhor solução, do ponto de vista de liberdade de expressão, vender esse troço. E aí sim, os problemas de vício continuam, o algoritmo e tudo, mas aí é um problema mais de como as pessoas vão usar esse instrumento, porque, como quase tudo na vida, né, Cauti, os objetos inanimados, as plataformas, são instrumentos, são meios, televisão, tudo isso você pode usar para o bem ou para o mal. O sujeito pode ver um documentário belíssimo, interessante, ou pode ficar vendo porcaria. Então, eu defendo a liberdade do indivíduo com a consequente responsabilidade do indivíduo. Agora, não é isso que está em jogo no caso do TikTok nos Estados Unidos. É a questão do Partido Comunista Chinês obter informações perigosas nessa Guerra Fria. Isso é uma outra história que não tem nada a ver, por exemplo, com a censura no Brasil ao X e por agora ameaçando até a Meta, né? E por aí vai. São coisas muito diferentes. Eu espero realmente que o Partido Comunista Chinês tenha que vender o TikTok. Eu uso muito pouco para ver basicamente música, mas não me agrada que seja o PCC por trás desse algoritmo e desse controle da rede social. Pois pegando esse gancho do Consta sobre a situação no Brasil, vamos falar um pouco da Meta, né? Porque a Meta respondeu nesta terça-feira, a Meta, que lembramos, é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, respondeu nesta terça-feira a notificação do governo Lula sobre a regulação das redes sociais. A empresa destacou seu compromisso com o combate à desinformação, mas defendeu a importância da liberdade de expressão. O Grupo Meta informou que vai progressivamente expandir esta dispensa das empresas de checagem para implantar as notas da comunidade nos mesmos moldes daquilo que outra rede social, o X, está fazendo.
Fabi Barroso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, notificou extrajudicialmente a Meta, intimando-a de responder em 72 horas, ameaçando consequências gravíssimas. A Meta aceitou responder, mas disse que nada muda no Brasil e que não tem nenhuma regra violada. Como é que você interpreta esta primeira investida do governo Lula e será que eles vão suspender a Meta também aqui no Brasil? Olha, eu vi essa atitude da AGU, né, principalmente aí do seu Messias, ia falar Messias, com o meu famoso ai, 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 né, mas o meu ainda é sério quando eu falo ai, ai, ai. O AGU nem isso, porque ele não tem, né, a representatividade, não tem competência jurídica para ter pleiteado isso. O Ministério Público entrou com essa pergunta, mas deu um prazo um pouco mais estendido, e assim, a Meta é a Meta, e é uma empresa particular, e pode dar de ombros, nem precisaria responder, né, podia falar, vai lá ver, vide o vídeo do dono de tudo, né, mas não fez isso, respondeu bonitinho, e respondeu o óbvio, né, que está lá também no vídeo do Zuckerberg, também falando o óbvio, né, primeiro nos Estados Unidos, mas essas agências de checagem não servem para nada, a não ser dar bom ânimo aos checadores de que, ai meu Deus, eu estou falando, é verdade, tá vendo? Eles falaram que é verdade, meio isso, né? Parece que é autoafirmação, coisa de criança. Então, e o Constantino falou aqui do TikTok, eu vou confessar para vocês, eu vejo o TikTok porque eu vejo maquiagem. Gente, uma coisa realmente, assim, extraordinária, porque não para de te mostrar até que você enjoa e fala que mundo é esse. Mas o que eu queria comentar é que a sanha autoritária do Partido Comunista Chinês é a mesmíssima. Sim, tem a sua peculiaridade e é bem igual ao que ocorre no Brasil. Ué, no Brasil, eles querem te censurar porque o sonho deles é ter o mesmo controle que o Partido Comunista tem em relação aos seus próprios indivíduos. Então, né, eles vão fazer de tudo para passar uma nova legislação com outro nome, chamada Regulamentação das Redes. Eu já estou chamando essa legislação nova, possível aí de PL da censura. E nós aqui precisamos ficar bem esperto, porque eles devem até usar assim como caso. Tá vendo? Ó, na China deu certo. Bem, a gente sabe que até militares brasileiros apontam a China como um país de sucesso. Ai, ai, ai para eles, hein? Pois é, Silvia Navarro, a Fabi chamou um ponto interessante. O governo quer voltar com esta PL da censura, né, após a derrota cachapante do PL 2630, que foi engavetado, né, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora o governo, sobre a orientação do novo marqueteiro em chefe, né, o Sidônio, quer voltar com essa ideia de regulamentar as redes sociais. Caso não consiga, joga a bola para o STF. Será que dessa vez vai? Até porque daqui 1 ano e meio se vota no Brasil? Vamos lá, Caute. Eu acho que tem algumas prateleiras aqui, é importante separar, né? Bom, primeiro, quando a gente começa falando sobre o TikTok, também não sou um usuário do TikTok ali diário, mas sei, e isso com base em artigos que a gente consome na imprensa estrangeira, principalmente, o TikTok ele trabalha com hábitos de consumo. Essa é a grande jogada do TikTok. Ele quer saber que portas você acessa. E talvez seja ali um algoritmo um pouco mais sofisticado ou, entre aspas, treinado para isso, para entender que tipo de portas você acessa. Acho que é isso que interessa ao Partido Comunista Chinês. Muito mais do que interação, muito mais do que regulação, muito mais do que agência de checagem ou por aí vai. Eu acho que eles estão muito mais preocupados em tentar entender que portas os jovens acessam e, a partir dali, construir algo que vale render dinheiro, sobretudo, e alguma forma de controle, né, de embutir um algoritmo que caminha pelas sombras, penso eu. Segundo ponto, em relação à Meta, a Meta foi cordial, é uma resposta cordial de uma empresa que não é brasileira. Vamos falar, acho que a gente precisa colocar as coisas como elas são. A Meta não é brasileira e hoje ela controla as principais plataformas de consumo do planeta. É o Instagram, é o Facebook e o WhatsApp, que é um aplicativo de conversas. A outra alternativa, falei já do TikTok, é o X Twitter, que é do Elon Musk. Mas onde é que está a grande massa hoje?
na mão do Mark Zuckerberg. E ele entendeu que era hora de rever as suas posições, não é nenhuma poliana, eu acho que ninguém aqui defende o Mark Zuckerberg como poliana, principalmente pelo que ele fez em relação à pandemia, à Covid, mas ele entende o momento que os Estados Unidos estão vivendo. Naquele vídeo ele deixa isso muito claro, quando ele diz, olha, é necessário entender o momento cultural que essas eleições que levaram Donald Trump, levarão, né, assume dia 20, à Casa Branca, o que elas significam. Tanto que a primeira atitude dele que revoltou os colunistas aí dessas emissoras histéricas no Brasil ele mandou tirar absorvente de banheiro masculino. Meu Deus do céu, que absurdo, né? Tirar absorvente de banheiro masculino. Essa turma progressista enlouquece, né? Arrancam os cabelos ali diante das câmeras. E o terceiro ponto, e aí eu acho que onde é que a gente chega na discussão final, que você traz, é uma forma de censura no Brasil, PL 2630 já era, não vai passar. Nenhum projeto de regulamentação, que eu detesto essa palavra, prefiro mordaça, de redes sociais, vai avançar no Brasil dentro do legislativo. Não vai. E à medida em que o calendário eleitoral vai se aproximar, já se avizinha, porque a eleição no Brasil ela começa esse ano. Em 2026 ela já vai estar gritando já desde o começo do ano. Então nenhum congressista vai se comprometer com censura, com mordaça. Você acha que algum deputado é maluco a ponto de votar a favor de uma censura de Instagram, Facebook, Twitter e vai ser reeleito? É óbvio que não. O cara sabe como é que funciona. Ele sabe que muita gente precisa das redes sociais hoje no Brasil para trabalhar. Vende comida, vende roupa, usa o Instagram para viver, para trabalhar. Quantas pessoas eu não conheço que vivem do Facebook e do Instagram? É uma ferramenta de trabalho. Então ninguém é louco a esse ponto no Congresso Nacional. O Supremo é outra história. Eles vão mexer lá no Marco Civil, eles vão tentar de alguma forma uma mordaça, mas não sabemos a aplicação prática disso. Talvez nenhuma. E, Cauti, para finalizar, o Congresso tentar, por meio dos Randolphs da vida, colocar jabuti em algum projeto no plenário, isso não é novo. A gente já sabe que eles vão fazer isso, mas não vai passar. Eu garanto para você que não vai passar no Congresso. Pois é, Silvio, vamos ficar sobre isso. Eu queria continuar contigo porque o governo Lula está planejando uma campanha contra as supostas fake news sobre o Pix, né? O governo anunciou essa campanha para combater notícias que, segundo ele, seriam falsas, relacionadas a essa nova regulamentação que prevê o monitoramento das contas correntes, enquanto os projetos do Congresso buscam revogar esta nova portaria da Receita Federal. Agora, esse debate gira em torno da privacidade, dos impactos tributários, mas também é um gol contra gigantesco pelo governo, que criou um impacto enorme na população, especialmente nas camadas mais pobres. Você acha que, nesse caso, a tentativa do governo de reverter esse desastre de imagem poderia ser o prelúdio a uma regulamentação mais rígida sobre as redes sociais e sobre a informação digital? Até podem tentar, mas não vão conseguir. Porque o que acontece, Cauti, isso foi um tiro de canhão contra o próprio pé. Você mesmo já utilizou essa expressão em conversas que tivemos ao longo da semana. Talvez tenha sido o maior desastre desse governo em 2 anos. Se comunicam mal, olha, meu Deus, agora vão dizer que é fake news. Não, eles estão taxando o tempo inteiro e agora começaram a taxar o pobre. Mas vai ter taxa sobre o Pix. Não é exatamente isso, mas as pessoas já entenderam que vai doer no bolso. Já entenderam que é um governo que não tem projeto nenhum, mas que quer de alguma forma tirar o dinheiro da mão do brasileiro, do pagador de impostos, que já vive uma dificuldade hoje enorme na fila da carne. O patinho tá caro, o acém tá caro, a batata tá cara, o tomate. Você só compra azeite a prazo e o café não custa o quilo a menos de R$50. É isso que o brasileiro entende. Vai na farmácia, ou se você precisa de medicamento para diabetes e hanseníase. Eu pareço um descorriscado aqui repetindo isso, mas é verdade. Isso as pessoas já entenderam. Agora vão dizer que o problema é fake news? Vão tocar a campainha do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e dizer que o problema é uma campanha de desinformação?
Então trabalhem pelo Brasil, trabalhem a favor da economia, trabalhem a favor dos mais pobres e não tirem o dinheiro da mão das pessoas. Se vão usar isso para regular, amordaçar ou coisa e tal, repito, isso não vai ter sucesso, porque as pessoas já entenderam que é um governo capenga, um governo que não tem projeto nenhum, só tira da mão do trabalhador e, ao fim, está dando dinheiro para quem? Aí é que fica a pergunta. Porque a gente abre o jornal, a gente olha o site, abre o Bradock e a notícia é dinheiro para artista, dinheiro para o Janja Palusa, dinheiro para a Janja viajar para o exterior, ela tem um gabinete particular. O brasileiro já entendeu. Não adianta ficar pintando fake news, extrema-direita. Põe o Haddad para trabalhar. Põe o Haddad, para de tocar violão, para de falar mal da extrema-direita e vamos trabalhar. Aliás, se eu fosse um conselheiro do Haddad, eu daria para ele um livrinho ou mandaria um link em que tem uma história sobre cigarras e formigas. Pois é. Silvio, quando você falava, me lembrei de uma foto que eu tirei hoje quando eu estava no mercado. Vamos dar uma olhada, Cláudio, vamos ver se a gente consegue colocar a produção, essa foto que eu tirei hoje no mercado aqui em São Paulo, simplesmente a foto da realidade brasileira. Azeites tratados como perfumes, né, ou como vinhos caros, todos com o antifurto em cima do vidro. Então, essa é a realidade que vivemos no Brasil, que o Silvio estava contando. A Amazon anunciou uma redução em suas iniciativas woke em resposta a críticas de clientes e investidores, uma decisão que segue o exemplo da Meta, que também tem revisado as suas ações nesta linha. Rodrigo Constantino, voltando com você, que está nos Estados Unidos, Amazon, mais uma Big Tech. Aqui temos mais alguém que já está usando o chapéu da Bradock, o Brenda Bradock, a nossa Felipe Barroso. Gente, a cena. Se é para competir com o Panamá, se é para competir com o Panamá do Lula, aqui, gente, muito melhor, né? Muito melhor. Então, depois da propaganda aí, vamos então enfatizar, é muito mais bonito. Rodrigo, você precisa ter um desse, vai ficar muito bom em você. Olha, deixa eu te falar uma coisa, já entrando na pauta do Caute. Eu tenho comprado durante o programa, assim, um chapéu por dia, já antecipando o que vai acontecer, né? Esse é um dos efeitos colaterais meio inevitáveis. E aí eu vou fazer o programa aqui, cada hora usando um negócio diferente, já aviso, né? Com spoiler. A Amazon é uma empresa incrível. Essa que é a verdade, o Caute, como americano, né, e consumidor nos Estados Unidos da Amazon Prime, né? É um negócio impressionante. Às vezes eu falo, ih, caramba, acabou o Nespresso. Eu compro e entrega de tarde. Né? Então é um negócio impressionante. A Amazon é uma empresa muito eficiente. Dito isso, sim, havia reclamações de que eles estavam lacrando. Eles não estavam imunes a essa tendência da agenda woke. O Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, ele já vinha sinalizando aí uma tentativa de se aproximar do Trump, né? E já tinha dado esse sinal de que ele não ia ficar preso à agenda woke promovida pelo Biden e pelo Partido Democrata. Eu acho que a vitória do Trump, Carlos, foi a pá de cal nesse troço. Não é o primeiro grande empresário que percebe isso, quem lacra não lucra, entre aspas, né? Prejudica os negócios, e não é o primeiro também que vai debandar desse troço. Várias empresas estão abandonando essa agenda, departamentos inteiros de DEI, que é o Diversity, Equity, Inclusion, né, porque eles estão se dando conta de que eles tinham que atender a uma exigência da turma no poder, que botava a faca na garganta, pressionava. O Mark Zuckerberg confessou isso na entrevista com o Joe Rogan. A turma do Biden ligava aos berros. Né? Então eles pressionam para que todo mundo siga essa agenda ou arque com as consequências. Pressão do Estado, cancelamento público, botam os chacais e hienas em cima das empresas, criam um negócio chamado GARM, que é um cartel, em resumo. O que é o GARM? É um cartel de publicidade para que só empresas que dancem de acordo com a música woke recebam publicidade. É um cartel woke. Então, esse troço está começando a ter uma reação muito poderosa, e a vitória do Trump, claro, é o simbolismo maior de que a turma cansou.
Vamos resgatar a meritocracia, a grande vantagem do capitalismo, que é focar nos resultados e não em quem. Não em quem, né? Você não liga para o bombeiro e pergunta: vem cá, a pessoa que está cuidando aí para vir apagar um incêndio aqui, ela é branca, negra, ela é nativa americana, como é que é? É imigrante? Você quer que apague um incêndio. Eu estou dizendo isso para fechar meu comentário, porque acreditem se quiser, o responsável pelo negócio do bombeiro em Los Angeles fez um advertising, fez uma publicidade em que se gabava de que não era importante a pessoa perguntar: vem cá, quem vai vir consegue me carregar no colo? A resposta do comercial oficial que essa pessoa do governo Biden endossou e do Partido Democrata em Los Angeles endossou foi: ora, se você está no meio de incêndio, você se colocou aí em primeiro lugar. A culpa é de quem está necessitando do bombeiro no incêndio. E não devemos ligar muito para se o bombeiro consegue resgatar ou não a pessoa do fogo, porque afinal de contas isso é um estereótipo. Tem que ser um homem forte, então. Pô, não pode. Eu pensei que podia ser uma baixinha, gordinha, de cabelo azul. Só tem um problema, ela chega lá e não consegue levar ninguém embora. É um detalhe. Mas, poxa, vamos celebrar a diversidade. A baixinha gorda de cabelo azul está lá na força do bombeiro. É uma palhaçada a agenda woke, é uma insanidade coletiva que tomou conta de uma minoria barulhenta. Felizmente, nós estamos vendo a reversão disso. Fabinho Barroso, sua opinião sobre isso também? A agenda woke após a eleição do Trump está em franca retirada ou é apenas um momento que pode ser revertido? Não, parece que um sonho, né, que as pessoas estão acordando. Para mim, esse movimento começou lá com aquele desenho, né? Oi! Lembra daquele desenho? Teletubbies. Aí fez uma geração todinha, né, de gente que não pode falar muita coisa porque se assusta. Aí o Pierre também não gostou. Gente, né, que parece que só toma suquinho de soja, foi criado pela avó, e aí vem a realidade dos fatos. Por exemplo, o mundo hoje está bruto. E a brutalidade do mundo não tem como ter homens fracos. Não tem como. Gente, o Pierre vai me vencer. Preciso pegar ele. Peraí, passa para o Silvio, que ele não vai deixar... Vou passar para o Silvio, então. Vamos lá. Vamos lá, Silvio, eu sei que a sua agenda está corrida, então eu já queria passar para você a pergunta e também já me despedir. Prazeraço tê-lo conosco hoje aqui no Bradock. Não, estou sempre aqui com vocês, Caute, Consta, Fabi. A grande questão é que essa agenda woke, ela sempre teve um prazo de validade. Eu achei esse comentário do bombeiro, né, ou da bombeira, que o Rodrigo fez, eu achei, assim, ele não só é muito feliz, como ele esgota o tema, né? Porque é exatamente isso, é uma analogia que, na verdade, não é uma analogia, né? É um exemplo fiel que esgota o assunto, não tem o que dizer. Não adianta ser cabelo azul, não importa a cor de pele, se é magro, gordo, o importante é se você sabe executar o serviço. É disso que se trata. Essa é a meritocracia. É assim que funciona. Você está apto para aquela função? Se você tiver de ser bombeiro, você tem que estar treinado. Você precisa se preparar para ser bombeiro. Ser policial, a mesma coisa. Padeiro, a mesma coisa. Médico, é disso que se trata. E não simplesmente as tais das agendas de minorias, porque isso foi algo que surgiu no mundo. Eu acho que os Estados Unidos, olhando para cima do mapa, né, eu estou aqui no Brasil, o Rodrigo está lá nos Estados Unidos, mas vem sempre de cima para baixo, né? Vem sempre do norte. Começa ali antes dos anos 2020, vem antes da pandemia, avança com a pandemia, mas é uma agenda que produziu fracassados. Se a gente prestar atenção nessa geração que abraçou essa agenda woke, eles não conseguiram chegar a lugar nenhum, e isso não é... Eu não falo isso... eu falo isso com tristeza, porque é uma geração que vai precisar de ajuda para se recolocar, para buscar novos caminhos na vida, profissionais, até caminhos pessoais, porque é uma agenda de fracassados. São pessoas que buscaram
sempre a tal da virtude, né? A virtude, não, a gente é mais virtuoso do que o outro. Tá, mas isso te levou aonde? Virtude para quem? Não é porque a tua turma, não é porque a tua tribo, não é porque a tua geração pensa que isso é verdade, que isso seja verdade, ou que isso seja bom para o mundo. Não. Vocês precisam sair da bolha. Mas foi isso que a gente fez. Esse movimento woke, ele começa como uma bolha e ele achou que essa bolha poderia se expandir para abraçar o planeta. Mas não, ela esbarra na realidade. Ela esbarra no boleto, ela esbarra no pai e na mãe que olha para o lado e vê, poxa, será que meu filho está no caminho certo? Né? Eu acho que, no final das contas, Kauti, as empresas também entenderam que elas precisam de gente que consuma. O capitalismo está lá na ponta, né? Está na ponta da chuteira. E essa agenda woke não vai consumir. Ela também tem prazo de validade. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.